Oi, gente, meu nome é Daiane Lemar, professora de Química, e hoje a minha dica será sobre propriedades coligativas. Propriedades coligativas é uma matéria que pode ser relacionada muito com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, então tem grande possibilidade de ser cobrada na nossa querida prova do Enem. Nós temos aqui essa questão que fala sobre 3 soluções aquosas diferentes que estão representadas nesse gráfico. E aí o exercício está pedindo assinale a alternativa que corresponde adequadamente às curvas com as respectivas soluções. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre pressão de vapor e temperatura de uma substância. A pressão de vapor depende do tipo de interações entre as molequinhas. Nós sabemos que quanto maior for a movimentação das molequinhas, maior vai ser a pressão de vapor da substância. Então, para que uma substância tenha uma maior pressão de vapor, é necessário que ela tenha uma menor força de interação intermolecular, certo? Outra coisa que a gente não pode esquecer nas propriedades coligativas é o seguinte: o comportamento de substâncias iônicas e o comportamento de substâncias covalentes. De novo estou falando disso, então preste atenção. São diferentes em água. Quando você coloca uma substância iônica na água, ela vai sofrer uma dissociação, porque ela já tem os seus íons. Agora, quando você coloca uma substância covalente na água, ela não sofre dissociação, porque ela não tem íons, ela é uma ligação covalente por compartilhamento de elétrons. Então, vamos escrever agora o que vai acontecer com essas substâncias quando forem colocadas em água. Nós vamos perceber que 1 mol de sal produz 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-, enquanto 1 mol de glicose vai produzir o mesmo 1 mol de glicose. Na solução de sulfato de potássio, 1 mol de sulfato de potássio vai produzir 2 mols de potássio e 1 mol de sulfato. O que significa isso, Daiane? Significa que 1 mol de sal de cozinha, no final das contas, provoca um efeito de 2 mol. E 1 mol de sulfato de potássio provoca um efeito de 3 mol. Nós temos que observar aqui que nessa temperatura, a substância 1 vai ter esse valor de pressão de vapor. A substância 2 vai ter esse valor de pressão de vapor. E a substância 3 vai ter esse valor de pressão de vapor. Nós sabemos que quanto maior a concentração de soluto não volátil, menor vai ser a pressão de vapor. Então, a substância mais concentrada vai corresponder a 3, consequentemente a outra 2 e, para terminar, 1. Beleza. A resposta certa, então, será a letra C de coração. Por quê? 0,15 mol por litro de glicose continua sendo 0,15 porque não sofre dissociação. Enquanto que 0,1 de NaCl, como ele sofre uma dissociação, passa a ser o quê? 0,2. E 0,1 de sulfato de potássio, pela dissociação, passa a ser o quê? 0,3. Ordem crescente de concentrações, ordem decrescente de pressão de vapor.